É farmacêutico bioquímico, com mestrado e doutorado em farmacologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. Realizou 2 pós-doutorados, não 1, 2 pós-doutorados em imunologia da própria UFMG e outro na Harvard Medical School. Atualmente, é professor assistente de neurologia na Harvard Medical School e Brigham and Women's Hospital, em Boston, onde lidera um grupo de pesquisa voltado para neuroimunologia e o eixo intestino-cérebro, em doenças neurodegenerativas e psiquiátricas. Além de sua atuação acadêmica, o Dr. Rezende é membro ativo da Allan Kardec Spiritus Society of Massachusetts, onde atua como expositor, orientador fraterno e professor tanto do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, quanto de um curso de desenvolvimento de mediunidade. Também é afiliado à Associação Médico-Espírita dos Estados Unidos, contribuindo para o diálogo entre a ciência e a espiritualidade. Com vocês, o Dr. Rafael Rezende. Posso segurar. Muito boa tarde, meus amigos, irmãos e irmãs em Cristo. Primeiro, é uma honra muito grande poder estar aqui, poder participar desse evento. Como eu de costume eu faço, além do boa tarde que eu dou para vocês, eu também sempre dou boa tarde para aqueles que nós normalmente não estamos enxergando aqui. Mas eu posso garantir que tem muita gente. Então, fica aqui meu abraço a todos que estão aqui no outro plano, nos assistindo. Eu agradeço a todos que nos convidaram, né? O Weber, que está sendo um host ali muito bom, a Eliane, toda a equipe aqui. E gente, falar diante do Dr. Paulo César e do Haroldo, eu peço paciência. Se estiver muito chato, vocês me falam. Mas, e o tema que eu quis trazer aqui, gente, é um tema que eu acho que deve tocar o coração de muitos aqui. Nós sabemos como tem aumentado os casos do transtorno do espectro autista. Só para ter uma ideia, alguém aqui conhece alguém com autismo? Tinha que tirar uma foto aqui para ver. Então, não é pouca gente. E é um tema que me toca muito, por 3 motivos. O primeiro motivo meu filho também é autista. Na verdade, eu tenho 2 filhos autistas, um menino e uma menina. E a partir deles, eu comecei a pesquisar o autismo no meu laboratório. Uma das vertentes é a interação materno-fetal no desenvolvimento cerebral do feto. Eu vou mostrar um pouco aqui para vocês o conceito. E o mais interessante, o terceiro motivo, é que meu filho, eu já olhava para ele desde pequenininho, ele era minha cara, eu falava, coitado. Eu falava, meu Deus, mas tinha que ser, né? Por que não parece a minha esposa? Mas aí, o comportamento, ele me deu a maior lição da vida. A maior lição. Ele me mostrou o que eu até então não sabia, que eu também sou autista. Hoje eu sei. E nesse caso, eu vou falar para vocês, porque muitas mães, muitos pais, muitos familiares olham para aquela criança e pensam assim, você não vai dar, não vai dar ninguém nessa vida. Como é que eu vou fazer?
Mas isso não é verdade. Não é verdade. E o propósito aqui, gente, é trazer um pouco da ciência. O Haroldo falou muito bem da psicologia, o Dr. Paulo César vai falar também da medicina, e eu vou trazer o meu aspecto. Então, eu gosto muito da parábola dos talentos. Eu queria começar refletindo rapidamente sobre ela, porque se a gente prestar bem atenção naquela parábola, um ganhou 5 talentos, o outro ganhou 2, o outro ganhou 1, não importa o número. Mas quer dizer, nenhum ficou sem ganhar. E esse 1 talento que eu ganhei é o que eu tento, nessa atual existência, transmitir para as pessoas, que é conectar a ciência e a espiritualidade. Entender que nós somos herdeiros de nós mesmos. Não existe culpa, nenhum pai, nenhuma mãe aqui, não se culpem por ter um filho autista. Não se culpem. Existe um propósito. Eu vou trazer para vocês o que a gente sabe da ciência até então, o que eu trabalho no meu laboratório. Então, é uma linguagem talvez um pouquinho técnica, eu vou tentar ser o mais claro possível, porque a verdade liberta. Nós precisamos conhecer, precisamos entender o que se passa fisiologicamente naquela criança. E depois eu concluo mostrando o envolvimento espiritual, o que a gente especula. Porque não podemos, do ponto de vista científico, assumir coisas sem provas. Só que nós sabemos que a tecnologia atual não é capaz de provar algo tão profundo. E é para isso que nós trabalhamos, para que isso possa, no futuro próximo, acontecer. Eu trouxe alguns slides, gente, porque eu acho que visualmente fica mais fácil, tá? Então eu vou falar dessa abordagem física, psíquica e espiritual, mas só por uma questão que eu acho que para colocar todo mundo aqui no mesmo nível de conhecimento, o que é o autismo? A gente ouve falar tanto. Na minha época de criança, não existia esse nome. E eu dei trabalho demais para minha família, viu, gente? Para meus pais, demais. Hoje eu vejo isso. Mas o que é o autismo? Ah, gente, só um detalhe. Aqui alguns slides estão em inglês e todos os outros slides que tiver em português vai ter a tradução também que eu coloquei para quem estiver lendo, tá? Que não fale a nossa língua. Então, o autismo, na verdade, ele é uma condição, uma desordem. Primeira coisa, gente, não é uma doença. Primeira coisa, tirem isso da sua cabeça. Eu queria que o meu filho fosse curado do autismo. Quem tem que se curar é você, se pensar assim. Porque o autista, ele não é doente. Ele tem simplesmente uma forma diferente de enxergar o mundo. Eu olhava para o mundo e olho para o mundo de uma forma que as pessoas muitas vezes não compreendem. Mas para mim aquilo faz todo sentido. Todo sentido. Então, não é doença. É uma condição em que existe, como aqui, desafios. Desafios. Na comunicação, na interação social e também no comportamento. Qual é o objetivo da gente conhecer e entender o autismo? Primeiro deles, tentar compreender o que causa do ponto de vista físico. Segundo, diagnosticar o mais rápido possível aquela criança. Não, os pais, isso começa pelos pais. Eu cheguei para a médica do meu filho e falei assim, o meu filho é autista. E ela falou assim, que isso? Não fala isso. Como que você sabe? Eu não contei para ela, mas vou contar para vocês aqui rapidamente como que eu sabia. Eu sou pai de trigêmeos. Eu e a minha esposa na labuta. E é uma alma iluminada, porque eu estou aqui e ela está com os 3 lá. Eles têm 7 anos hoje. E
pegamos exatamente o momento da pandemia. Então, vocês viram como foi bom. E só que, antes de eu saber, da gente saber que ela estava grávida, cada um desses espíritos veio em sonho me avisar. E eu vou só me deter ao menino, que é um menino e duas meninas. Ele veio andando, um moço, mais ou menos da minha altura, chegou para mim, estendeu a mão e falou assim: muito prazer, meu nome é Copérnios Papoulos. Aí eu fiquei olhando, falei: Jesus, que é isso? E aí ele falou assim: olha, estou vindo da Grécia Antiga para ser seu filho. E eu falei assim, olha como que é, né, gente? Espírito de terceira ordem. Eu falei assim: mas como que eu vou pôr seu nome assim? Foi a primeira pergunta que eu fiz. A primeira pergunta. Naturalmente, ali eu já me coloquei automaticamente para ele. Falou: meu amigo, você tá entendendo com quem que você tá vindo? Você tá entendendo? Aí ele riu, ele falou assim: mas isso não é importante. Eu falei assim: mas espera aí então, vamos pôr um nome que seja grego, então vai chamar Lucas, é o nome dele. Aí ele falou: tá ótimo, mas não é isso que eu vim te falar. Ah, então o que é? Olha, eu sou uma pessoa muito... Ele falou assim: eu sou muito inteligente, só que eu não sei conectar a minha razão e as minhas emoções. É isso que eu quero que você faça por mim. É isso que eu quero. Conecte isso. E ainda brincou assim: o meu problema está no pescoço, a ponte que liga a cabeça com o coração. Eu falei: muito bem. Eu tive os outros dois sonhos, gente, eu não vou contar por uma questão de tempo, né? Cada um veio se apresentando. Às vezes querem saber? Ai, ai. Rapidamente. A primeira delas, esse foi o segundo sonho. A primeira veio, eu estava num quarto com somente um rádio. Eu não conseguia enxergar. E eu conversando com ela, porque eu tinha um profundo respeito. Profundo respeito. E eu conversava sobre várias coisas da vida. Inclusive, era um momento, logo após o desencarne do meu pai, que eu estava realmente considerando em voltar para o Brasil. E aí eu perguntei para ela, falei assim: olha, você me aconselha, o que você acha? Eu volto ou não volto para o Brasil? Ela falou: não volta. Eu falei: mas por quê? Ela falou: porque eu preciso nascer aqui. E aí eu falei assim: peraí, aqueles 5 segundos, né? Você vai ser minha filha? Aí ela falou assim: vou. Naquele momento, eu acordei minha esposa, era umas 3 da manhã. Eu falei assim: Sabrina, você está grávida. Aí ela: que bobagem. Eu falei: você está grávida. Só que mal sabia eu quem deveria mais 2 sonhos. Mais 2. O segundo eu contei. O terceiro, gente... Ops, acho que saiu aqui, mas... O terceiro, eu vi minha esposa na mesa do parto. Eu enxergava por dentro da barriga dela. A posição dos 3 é a mesma que quando a gente fez o ultrassom. E tanto que quando a enfermeira disse: olha, você quer saber o sexo dos meninos? Eu falei assim: eu já sei. O do meio é o menino e os da ponta são as meninas. Ela: nossa, mas você sabe interpretar ultrassom? Eu mal enxergava o bebê ali. Quanto mais o sexo do bebê. E aí, ela falou assim: nossa, eu falei: realmente, eu sei muito. Aí, mas aí eu vi ela no parto, nasceu uma terceira menina. Eu peguei ela no colo, ela já tinha uns 6 anos. Aí eu falei assim: peraí, você também é minha filha? Aí ela: sim. Eu falei assim: 3? Ela falou assim: E aí eu falei assim: mas eu não sei nem como é que eu te chamo. Olha o espírito de terceira ordem de novo, preocupado com o nome. Eu não sei nem como eu te chamo. Ela falou assim: você vai me chamar de Camila.
é o nome da minha filha hoje também. E assim começa a minha história logo. Tudo isso porque eu estava com a médica do meu filho e eu falei que ele era autista, ela falou que não. Passaram-se mais 6 meses, ela falou, realmente, ele é, depois de todos os testes. Eu falei, tem problema nenhum, eles vieram com muito tato, porque os pais muitas vezes se sentem, é como se fosse uma notícia de, assim, olha, acabou a sua vida. É como se fosse um diagnóstico de uma doença terminal. Eles vieram com aquele tato para mim. Eu falei assim, olha, tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso aqui é uma honra. É uma honra, porque ser pai e mãe de autista é exatamente, não é para quem quer, para quem pode. Porque o que a gente aprende é algo assim extraordinário. E aí eu fui, como eu estava no laboratório, trabalhando em neurologia, eu comecei a falar, eu pensei, eu vou fazer a minha parte, vou tentar. E comecei a investigar, e aí a gente tem essa história, mas só para continuar aqui, gente, aqui são alguns, né, dos comportamentos que a gente observa na criança autista. Alguns são hiperativos, outros são depressivos. Alguns, essa aqui a minha filha fazia isso, e a minha outra que não é, a Camila, que não é autista, ela ia, batia a mão assim, ó, espalhava aquilo tudo, ela ficava enlouquecida, porque gosta de montar tudo numa, né? Nunca tiveram problema de sono, graças a Deus. E o Lucas, aí gente, lembrem que no sonho ele me falou, eu tenho problema com as minhas emoções. Ele não aceitava que nem eu, nem a Sabrina, minha esposa, tocassem nele. Ele não tinha isso. E agora, pasmem, dentre os 3, hoje, é o mais carinhoso deles. Ele compreendeu. De alguma forma, ele compreendeu o que ele tinha que aprender aqui. E então a gente tem essa dificuldade na fala, dificuldade no desenvolvimento. Não é? Aí, nós temos isso aqui também. Os níveis de autismo. Isso é muito importante, gente, para o conhecimento de hoje. Muito importante. Não podemos colocar o autista numa categoria somente. É muito amplo. Por isso que chama transtorno do espectro autista. É amplo. É um espectro muito grande. Só que para facilitar, nós então dividimos isso em aspecto nível 1, nível 2 e nível 3. Isso aqui é muito importante, gente, para a gente compreender também o ponto de vista espiritual. Porque aqueles autistas de nível 3, como vocês podem ver aqui, eles necessitam de muito, muito suporte. Então, toda vez que a gente pega uma criança autista, seja você um profissional que vai diagnosticar, seja você um pai, um familiar, um professor, um evangelizador infantil. Seja um evangelizador infantil. O que vai ser importante aqui? Primeiro, a gente entender o nível que essas crianças estão. Qual nível? Elas têm uma dificuldade, mais ou menos, ou é muito? Porque no final, qual que é a nossa função? Fazer com que essas crianças se tornem adultos produtivos para a sociedade. Então não existe, meus irmãos, eu vou curar o autismo. De novo, não. Nós vamos fazer com que aquela criança se torne um adulto que seja capaz de viver, de trabalhar, de produzir. Esse é o objetivo. E aí, do ponto de vista científico, o que realmente causa o autismo? Então, agora aqui, gente, antes de eu começar a mostrar, tá? O que eu falar aqui não significa que exista culpa de pai ou de mãe. Por favor, eu vou trazer para vocês o que há de mais novo no conhecimento das possíveis causas do autismo. E uma dessas causas se chama ativação
materno imune. Já ouviram falar? Então, olha só, gente. Aqui está representando uma mãe no seu período gestacional, primeiro ao início do segundo semestre. Só que ela tem, desde algum tempo, mora aqui nos Estados Unidos, ou mora no Brasil, mora no Ocidente, tem um hábito alimentar típico daqui. E ela desenvolve uma flora intestinal, todos nós aqui sabemos, né, que o nosso intestino é cheio de bactérias. A gente chama de flora ou microbiota intestinal. Isso é mais do que simplesmente bichinhos na nossa barriga, gente. Eles controlam, inclusive, muitos aspectos do nosso comportamento. Eu vou chegar lá. Mas, nesse momento, ela tem uma flora intestinal propícia para um processo inflamatório. Mas ela não sente. Não tem nenhum sintoma. Está simplesmente ali. E aí o que acontece? Nesse período crítico, vamos supor que ela está aqui no inverno. Eu falo isso porque, gente, o inverno, na minha casa, a minha casa é uma incubadora de vírus. Porque eles pegam da escola, traz tudo, né? E a mãe contrai uma gripe, contrai uma infecção qualquer, associada àquele intestino, que não é 100%, vai levar a um aumento excessivo de uma proteína no sangue chamada interleucina 17. Vocês não precisam decorar isso, mas é só para mostrar que existe um mecanismo. Essa interleucina 17, dentre e outras também, se torna a grande vilã, porque ela chega na placenta, atravessa a placenta, chega na cabecinha daquele feto e atrapalha o desenvolvimento neuronal, gerando inclusive alterações genéticas, que é uma das hipóteses. Ah, eu tenho o gene do autismo, passei para o meu filho. Não, você não tem. Você não tem. Não é assim. Ah, não é assim. Só que isso altera geneticamente o seu filho. E aí essa criança desenvolve. Gente, isso é tão importante que eu vou falar uma coisa para vocês vão achar estranho. Eu induzo isso daqui em animais de laboratório. Já viram o camundongo ficar autista? Eles ficam. Camundongo, gente, com todo o respeito que eu tenho por esses animais, com todo o respeito, mas eles têm uma gestação de 3 semanas. Quando a gente faz com que ele tenha uma infecção, não é uma infecção, é um mimetizador, porque ele não fica doente, tá? A gente não quer causar nenhuma dor neles. Mas é só um pouquinho assim do processo que um vírus causaria. No dia 12,5 da gestação, que coincide com esse período da gravidez, naquele momento não acontece nada com a mãe. Os filhotinhos nascem. E lá quando eles se tornam 2 meses, um camundongo de 2 meses é adulto. Você testa com aparelhos específicos e ele não interage socialmente. Ele tem comportamento repetitivo estereotipado, extremamente ansioso. E aí a gente fala assim, como isso é possível? Nós conseguimos reproduzir, não sou eu não, gente, isso aqui já, antes de eu começar a trabalhar, já estava começando a ser estudado. Como é possível você fazer isso num animal? Daí a ajuda que esses animais trazem para nós, porque agora a gente começa a tentar entender formas de reverter o processo. Então é preciso ter a primeira etapa. E aí eu trago essa figura aqui, gente, é a última assim que é, né, científica. Eu sei que eu não estou num congresso de neuroimunologia, eu sei, mas é só para vocês entenderem como é que é. Isso tudo está dentro da gente. Isso aqui está representando, vocês sabem o que é isso aqui, gente? Hã? Intestino. Então está tudo certo. Isso aqui, vocês sabem o que é? As bactériazinhas da nossa barriguinha.
cheio, tá? Aqui aqui a gente pode ver o intestino da mãe, normal. Agora, tá vendo esses outros aqui que não estão aqui? Tá vendo isso aqui? São chamadas de bactérias filamentosas segmentadas. É um grupo de bactérias que não devia estar ali, mas ela está. E essas são uma das grandes vilãs para esse processo imunológico que aumenta essa citocina chamada IL-17, ou interleucina 17, que causa as alterações cerebrais. Isso foi descoberto ao acaso, porque a gente compra os animaizinhos. E aí começava a comprar de uma empresa, eles estavam ficando com autismo. De repente compramos de outra empresa e pararam. Mas como assim? Eles estão geneticamente idênticos. Esse é um detalhe. Esses animais são clones. Eles são 100% idênticos. Como assim? E aí fomos entender, é a bactéria que estava no intestino, que não é idêntica. Todos os genes são, gente. Todos os genes. Onde, então, está o defeito genético? Uma pausa dramática, tá? Onde estão? Certo? E aí, um detalhe importantíssimo é que o nosso bebezinho, enquanto ele está na barriguinha, ele é estéril. Não tem bactéria chegando nele. Só que ele nasce. E não importa se ele nasce por via de um parto normal, por uma cesárea, ele vai começar a colonizar o intestino dele. Então, gente, a nossa identidade microbiológica, ela se estabelece até os 2 anos de idade. E muito vem das mães. Porque ou eles mamam, ou, por exemplo, vem do peito, da pele, o nascimento vaginal, vem da própria microbiota vaginal, além de todo o contato das microbiotas que eventualmente ele vai adquirir também intestinais da mãe. E aqui é um problema que, na verdade, gente, vocês podem, quem conhece crianças com nível especialmente mais alto de autismo, a gente vai perceber que eles têm problemas gastrointestinais. Vocês já viram isso? Eles, às vezes, têm constipações terríveis, cólicas, e a gente não entende como meu filho chora tanto por conta de cólica. Ou eles têm diarreias, é uma coisa descontrolada. Por quê? Ali já começou uma colonização de bactérias que não deveriam estar ali. Só que tem um outro problema, gente. Eles são seletivos para comer. E não adianta, não é frescura. O pediatra da minha filha falou assim, oferece brócolis, fala assim para ela, ó, isso aqui é uma arvorezinha. Olha que delícia. Eu tentei. Aí ela só fez assim. Que árvore? O que você está falando? Não tem jeito. Só que o que é o problema disso? Vira-se um ciclo, um feedback positivo, um ciclo vicioso. Porque ele come pouco e a diversidade nos 2 primeiros anos da nossa microbiota intestinal é dependente do que você come. Até os 6 meses que ele está mamando, vem do leite, vem do peito. Mas e depois que ele começa a comer, vem da comida. Como elas, não é? E ali se torna esse problema. Então, gente, uma das vias que eu pesquiso no laboratório é tentar, com essa criança, alterar a microbiota intestinal para que ele consiga melhorar o comportamento. Por que disso? Alguns amigos, e aí vocês verem como que isso aqui é fundamental, gente. O pessoal da Califórnia, juntamente com a Arizona, inclusive essa pesquisadora da Arizona é uma grande amiga que eu colaboro. Vocês conseguem imaginar que eles pegaram
fezes de crianças autistas, nível 2 e 3, não graves, tá? E colocaram num animalzinho que não tinha a sua bactéria intestinal. Eles colocaram. O que vocês acham que aconteceu com esse bichinho? Ficaram autistas. Vocês têm ideia disso, gente? As fezes de uma criança, ser humano, autista, as fezes levou ao comportamento autista dos camundongos. E eles, inclusive, identificaram que bactérias são essas. Então, isso é muito importante. A diversidade da microbiota intestinal. Bom, até aí tudo certo, né, gente? Agora vamos à pergunta que realmente interessa. O que realmente causa o autismo? Realmente. E aí, eu venho trazer esse texto aqui, que está no livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Fala o seguinte: o perispírito da definição espírita não é idêntico de maneira absoluta em todos nós. Assim como na realidade não existem dois corpos físicos totalmente iguais. Cada criatura vive num carro celular diferente, apesar das peças semelhantes, impostas pela lei das formas. Agora olha isso. No círculo da matéria densa, onde nós estamos, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Então, isso aqui tira qualquer culpa, gente, do pai e de uma mãe falar: eu sou responsável pelo meu filho ser autista. Não, quem é o responsável por ele ser autista? Ele. Você está sendo um veículo, uma bênção que Deus está utilizando aqui na Terra para educar aquele espírito. E aí, meus amigos, é muito importante que a gente entenda como isso funciona. Isso aqui, para quem, todos nós aqui somos espíritas, acredito eu, já devem ter lido o livro Missionários da Luz, que então tem a reencarnação de Segismundo. E ali a gente sabe, hoje, que nem mesmo os espermatozoides que fecundam o óvulo durante a fecundação são por acaso. Não tem essa assim, olha, esse aqui corre mais do que o outro, não. Não. O que acontece? O próprio óvulo, a própria mãe, aquele espírito já está com a mãe há um tempo. Ele vai se gente, eu tento falar isso em todas as palestras, não consigo. Ele miniaturiza. Ele encolhe. Ele encolhe. Ele encolhe. Aí, quando ele vai encolher, para quê? Qual que é o propósito disso? Para caber na barriga da mãe. Também. Mas mais do que isso, a partir de agora, ele começa inconscientemente a dirigir cada pedacinho, cada célula na sua proliferação do feto. Ele passa a dirigir inconscientemente, porque nós já nascemos e morremos diversas vezes, gente. Não é a primeira vez, não só em ser humano, nós estagiamos por todos os reinos, bilhões e bilhões de anos. Só um detalhe, acho que muitos de nós aqui talvez nem da Terra somos. Somos ETs, literalmente. Então a gente, é chão rodado ali, viu? E aí, quando esse óvulo atrai o espermatozoide, é aquele espermatozoide, é o espermatozoide, da espermatozoide. É aquele. Não é acaso. E ali, tanto que quando ele
Isso já é mostrado cientificamente. Quando o espermatozoide encosta no óvulo, acende-se uma luz. É maravilhoso. Uma luz. Ali, o espírito passa a direcionar o seu próprio desenvolvimento. Inclusive as mutações que vão acontecer no desenvolvimento dele, que vão gerar deficiências físicas ou mentais, independente de autismo. Então, quem é o herdeiro de quem? Está vendo que ninguém precisa se sentir culpado por ser pai ou mãe de autista? Ou de qualquer outra criança com deficiência? Você, na verdade, é um escolhido. Um escolhido para educar aquele espírito. Agora, o que eu acabei de falar, a gente observa aqui. Esse é o perispírito. Aqui é o óvulo fertilizado. E ele começa, então, a controlar cada proliferação celular. E olha como é bonito, gente. Toda a evolução do espírito passa durante um processo de gestação. Desde um ser unicelular, passando por os seres multicelulares, passando por um anfíbio, um réptil, um símio e o ser humano, em 9 meses. Como é bonito. Como é bonito. E aí, então, é importante, gente, que muitas das crianças, como eu disse, o espectro autista é imenso. Muitas dessas crianças, o Haroldo comentou isso aqui, e é muito interessante. Muitos espíritos de outros orbes estão vindo. Espíritos que são muito mais evoluídos. E a gente fala assim, bom, eles estão vindo para favorecer a evolução moral do planeta. Não é isso? Não só isso. A evolução física também. Porque quando eles encarnam, eles começam a fazer alterações mínimas no material genético. Para que então, associado ao que o Haroldo também falou, dos andares da casa mental, o nosso córtex frontal comece a desenvolver. Porque nós ainda não somos a nossa melhor versão física. Haja visto os problemas no joelho, na coluna. Alguma coisa vai ter que melhorar, né, gente? Mas especialmente no nosso cérebro. O nosso córtex frontal, ele precisa expandir, porque ali está o terceiro andar da casa mental, a superconsciência. É ali que um espírito de segunda ordem, de primeiro eu também não sei como é, mas pelo menos o de segundo vai viver. Não mais no primitivismo do primeiro andar, que representa o nosso cérebro primário, nosso sistema límbico. Não somente no nosso segundo andar, que representa o córtex motor, somatosensorial, que é o presente. Mas a gente vai começar a viver naquilo que Jesus tentou ensinar para a gente há mais de 2000 anos. E é isso que esses espíritos estão trazendo também. Porque vocês podem lembrar, gente, se pegarem um homem de Neandertal, comparar com o Homo sapiens sapiens de hoje, quem é mais bonitinho? Hã? Agora, daqui a alguns milênios de anos, gente, alguém vai estar dando uma palestra falando assim, olha, comparando os Homo sapiens sapiens com o Homo sapiens sapiens sapiens, quem é mais bonitinho? Né? Só que nesse caso nós somos os Homo sapiens. Tá, gente? Então, é isso que eles vão fazer. Eles vão trazer essa informação. Então, por que eles têm essa dificuldade? Nós sabemos que o espírito precisa passar pela infância. E a infância é fundamental, porque é o período que o espírito está adormecido psiquicamente. Só depois ele vai começar, como o próprio André Luiz e Emmanuel nos diz, após os 7 anos, começa a ter o desenvolvimento e a manifestação de quem ele realmente é.
Então, aquele espírito que nasce autista, num grau normalmente mais leve, ele está tendo uma dificuldade de comunicação, muitas vezes porque ele não consegue adaptar esse corpo nosso, esse corpo denso. Eles estão vindo de outros lugares, gente. A matéria é muito mais sutil que chega aqui na Terra. Encontra aqui isso aqui. Olha o desespero, gente. Mas eles vieram com esse propósito. Mas tem um detalhe. Quem é responsável por guiá-los nos primeiros anos da vida? Os pais. Aí é a nossa responsabilidade. Porque esse espírito não é perfeito. Ele não é perfeito. Ele pode errar. Ele pode falir. Tá? Quantos possivelmente vieram com esse propósito e agora tiveram problemas terríveis na infância e agora se perderam? Não é? Então, muitos são assim. Agora, e aqueles que são de um nível mais grave? O que fazer? O que é isso? Nós também não podemos deixar de entender que somos herdeiros de nós mesmos. É uma forma que temos para que possamos nos corrigir. Simples. E os pais têm a função de auxiliar na trajetória, na caminhada daquele espírito. Então, o que fazer, gente, para ajudar, já concluindo, né, a nossa pequena conversa, o que fazer para a gente ajudar? E eu posso dar o exemplo do que a gente fazia e faz até hoje com os nossos filhos. Uma das coisas, durante a noite quando eles dormem, a gente conversa com eles, na verdade mais a minha esposa. Ela fica no quarto com eles até eles dormirem. Aí ela me manda uma mensagem e fala assim, olha, eu já estou subindo, porque o nosso quarto está no 2º andar. Eu já estou subindo, só vou conversar com eles aqui. Para quem não conhece, fala, vai conversar, porque eles estão dormindo. É ali, porque ali eles estão propícios a entender. E o que a gente falava? Meu filho, nós te amamos. Você é muito importante. Não tenha medo dessa vida, porque muito autista, gente, tem um certo medo da encarnação, porque sabe o que vai passar aqui. Vocês podem ver que eles vivem no mundo deles. E aquele comportamento repetitivo é uma forma de acalmar o coração. Ele não é louco, não. Ele está acalmando porque ele está ansioso. Ele sofre, tem muito barulho. Textura. Tato. Meu filho caía com a mão assim, porque ele não queria encostar. Ele me dava tchau assim. E eu não entendia por quê. E eu um dia dei tchau para ele assim. E aí ele me deu tchau assim. Ensinei, menino, tão fácil. Mas eu fui entender. É o hiperfoco dele. É o hiperfoco. Enquanto eu dava um tchau assim, quando ele tentou fazer a primeira vez, o que ele enxergou primeiro? As costas da mão aqui. Então, para ele entendia que era isso que ele tinha que mostrar. Quando eu fiz assim, aí ele olhou para a mão, falou, ó, a palma da minha mão. E aí ele fez isso. Pronto, nunca mais errou. E a gente vai conversando. Meu filho, não tenha medo. Nós te amamos, nós te amamos. Como eu disse no início, hoje ele é a criança mais carinhosa. Chega e fala, eu te amo. Dá um beijo, abraça. É arteiro, muito. Mas é aquela coisa, a gente precisa entender, essa é a natureza dele. Então, esse é um das formas. A outra forma, compreenda e tenha paciência, ou ciência da paz. Tenha paciência. Eu perdi várias vezes a minha. É difícil, inclusive, eu estar aqui falando com vocês. Porque eu errei muito também. Nos momentos de desespero, eu entrava no banheiro e chorava. O que eu vou fazer?
paciência. Mostrar para os professores, especialmente para aqueles que são brasileiros, que vão nos assistir posteriormente, que estão lá no Brasil e estão passando por essa dificuldade, não tenha preconceito, aceite, aceite. Você, pai e mãe de uma criança autista, é um missionário aqui. Essa é a nossa missão. Se alguém te pergunta qual é a sua missão, você fala assim, nossa, eu não sei qual é a minha missão, eu não sou assim de falar muito, eu não sei. Mas a sua missão é ali, ó, dentro da sua casa, com você mesmo. Né? Então, gente, se eu tivesse que resumir o que os pais devem fazer para ajudar as crianças neurodivergentes, é a terminologia que nós usamos hoje. Porque não é só autista, tem o transtorno da déficit de atenção e hiperatividade, tudo está incluído. Se eu tivesse que resumir, eu resumiria simplesmente: ame. Ame. O amor ágape. O amor verdadeiro. O amor que Paulo escreve aos Coríntios. Ame. Ame aquele espírito. Ame aquela vida. Que ele vai te agradecer muito no futuro. Talvez você não veja nessa vida, mas ele vai te agradecer. Muita luz no coração de todos vocês.